Quando acabou o primeiro tempo, que o Galo seguiu pro vestiário, deveria ter chegado no vestiário e feito uma oração para agradecer ter tomado só um gol no primeiro tempo. Era para ter tomado mais. E deu para entender porque precisa de volante de zagueiro, né? Tá de sacanagem. Sistema defensivo horrível, horrível. Se não contratar zagueiro, esse Atlético vai cair para a segunda divisão. Pode anotar aí. Se não contratar um zagueiro, um primeiro volante, decentes, esse Atlético vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Não vou mentir, pra mim não foi pênalti pra cima do Renan Lodge. Não foi pênalti pra cima do Renan Lodge. O Atlético Mineiro perdeu na noite dessa quarta-feira pro Red Bull. E os atleticanos ficaram na bronca com a arbitragem e com o VAR por conta de um pênalti não marcado nos minutos finais da partida. Vamos conferir agora as reações após a partida. Deixe nos comentários se você concorda com o árbitro ou se você daria pênalti para o Atlético Mineiro. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Quando acabou o primeiro tempo, que o Galo seguiu pro vestiário, deveria ter chegado no vestiário e feito uma oração para agradecer ter tomado só um gol no primeiro tempo, tá? Era para ter tomado mais. Uns 10, 12 minutinhos ali, o Atlético... Vem cá. Quando acabou o primeiro tempo, que o Galo seguiu pro vestiário, deveria ter chegado no vestiário e feito uma oração para agradecer ter tomado só um gol no primeiro tempo, tá? Era para ter tomado mais. Uns 10, 12 minutinhos ali, o Atlético tentou e tal. Depois o Red Bull Bragantino engoliu o Atlético. O grande problema é que por mais que você tenha no elenco qualidade na linha de frente para jogar no contra-ataque, o adversário sufoca em casa, você liga um contra-ataque, faz um gol, sai na frente do placar. Mais uma vez aconteceu o contrário. São 5 ou 6 jogos tomando gol e tendo que buscar. Aí fica muito mais difícil. Assim como nos jogos anteriores, melhora no segundo tempo, mas tem que buscar o placar. E vai ficar correndo atrás do adversário até quando? Aí eu tô vendo um movimento de porradaria no Preciado. Tá claro para todo mundo que fisicamente ele ainda está abaixo. Mas cadê o volante para proteger? Cadê o dono do meio-campo? Cadê o volante que protege, mas que sabe sair jogando também? Mas tem que ser um cara pica. Cadê o volante? Ah, mas tem que ver questão do critério para não contratar errado e tal. Mas até quando? Essa avaliação está muito demorada. Eu já falei aqui, gente, reconheço que o Brax foi muito bem ao mercado, e foi mesmo. Gostei das contratações que o Atlético fez. Mas se não mexer rápido, essa lentidão pode custar isso aí que a gente viu. E eu não consigo, gente, sinceramente, eu não consigo imaginar que o Galo foi muito bem no Clássico, foi bem contra o Palmeiras e hoje tenha jogado tão mal e abandonado meio que tudo que fez nos jogos anteriores. Abandonou. E é sempre no segundo tempo que melhora, mas saindo atrás do placar tem que correr atrás. Falta o volante. Outra coisa, além do volante, eu não aguento mais o Alonso jogando com a camisa do Atlético. A displicência, a lentidão, a palmolice não dá, gente. Pode voltar o jogo aí. 51,5 do segundo tempo. Ataque do Red Bull Bragantino. Ele volta trotando. Volta aí e vê de novo o lance. 51,5, 52. Tem que buscar pelo menos 2 zagueiros, até porque ninguém sabe como o Lianco vai voltar. O Alonso não dá mais. Não aguento mais ver o Alonso com a camisa do Atlético, essa palmolice aí, sabe? Pode dar linha mesmo, não dá. Sinceramente que não dá. E outra coisa, ficar cruzando bola na área que o Cassierra estreie logo, hein? Porque não adianta nada ficar metendo cruzamento para a área sem ter alguém para arrematar por lá, né, gente? Me ajuda mais uma vez, né? Pedi hoje na Band lá o Scarpa, no time. Não dá também para ter o Scarpa fora desse time, não. Desculpa. Ah, mas aí ele não marca bem saída de bola e tal. Não dá para ficar fora. Joga muita bola, melhora o time, não dá para ficar de fora, não. Agora é o Remo em casa, tem que se virar e ganhar do Remo para exorcizar nas primeiras rodadas do Brasileiro o fantasma do Brasileiro de 24 e 25. É isso aí. Ponto final, amanhã a gente se encontra. Beijo na alma. E deu pra entender porque precisa de volante de zagueiro, né? Tá de sacanagem. Sistema defensivo horrível, horrível. Primeiro tempo, muito abaixo. Mas muito abaixo. Sofreu demais. Uma bagunça defensivamente. Não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. E se não é o Everson, era muito mais, tá? No segundo tempo até melhorou, mas defensivamente o Atlético é nulo. Precisa de primeiro volante de zagueiro, gente. É questão de necessidade. Aí está falando isso em quanto tempo? Vai fazer 1 ano que tá sem volante. Inacreditável, cara. Inacreditável. Falta peça. Preciado, tá mal, hein? Tá abaixo fisicamente, hein? Fora de ritmo, claramente. Maicon também sofrível, hein? Hoje o Galo foi mal, não mereceu nenhum empate, tá?
não mereceu nem empate. Melhorou no segundo tempo, mas não mereceu nem empate. O Bragantino jogou muito mais bola. E, rapaziada, entendeu, né? Precisa contratar. Primeiro volante e zagueiro. Pelo amor de Deus, gente! Se não contratar zagueiro, esse Atlético vai cair para a segunda divisão. Pode anotar aí. Se não contratar um zagueiro e um primeiro volante decentes, esse Atlético vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Pode anotar isso aí. Eu não tenho a menor dúvida. Esse time precisa de contratações. Precisa de um primeiro volante que dê sustentação à defesa e precisa de um zagueiro consistente. Essa zaga do Atlético com Juan e Júnior Alonso, meu irmão, não dá. Aliás, o melhor zagueiro do Atlético é o Ivan Roman, tá? Anotem isso aí também. O Ivan Roman é o melhor defensor do Atlético. Não existe outro defensor com a mesma qualidade do chileno. E se o Atlético não contratar zagueiro, se o Atlético não contratar um jogador que atue como primeiro volante, o Atlético vai disputar para não cair no Campeonato Brasileiro de novo. Podem anotar isso aí. Esse Atlético precisa de reforços. E os reforços já estão gritando, estão evidentes. As carências são muito evidentes nesse Atlético. O Atlético precisa de um zagueiro. O Atlético precisa de um primeiro volante. Gente, só eu que estou enxergando isso. Só eu enxergo isso. Atlético, o time precisa urgentemente de um zagueiro. Urgentemente de alguém que faça a zaga pela esquerda. E urgentemente de um volante. Sem esses caras, o Atlético vai disputar para não cair para a segunda divisão. Pode anotar isso aí. Não vou mentir, para mim não foi pênalti para cima do Renan Lodge. Não foi pênalti para cima do Renan Lodge. E para mim fica ainda mais nítido porque o lance é sem intensidade alguma. O jogador do Red Bull Bragantino simplesmente toca o Renan Lodge e ele na mesma hora vai ao chão, despenca e se joga tentando garantir essa penalidade máxima. Eu, honestamente, não marcaria este pênalti. Para mim, não foi penalidade máxima para cima do jogador do Atlético. Escuta aí o que diz o Renan Lodge após o jogo. E falando ali do lance do pênalti, eu senti um leve contato e por isso acabei ali caindo. Era o último minuto também, não tinha muito o que fazer. Mas agora é ter paciência, trabalhar, porque nosso time está em uma grande evolução ainda. A fala do Renan Lodge fica para mim ainda mais clara. Quando ele fala que senti um leve contato e acabei indo ao chão, acabei sendo derrubado e tal, acabei caindo. Eu honestamente, de verdade, para mim ele deixa nítido que não houve o pênalti. O contato foi leve, que de fato não houve nada tão brusco o suficiente para que ele pudesse ir ao chão. Eu, sinceramente, não marcaria pênalti para cima do Renan Lodge. Para mim, acertou o árbitro da partida entre Red Bull Bragantino e Atlético. Acerto do árbitro do jogo de hoje. Pós-jogo hoje não vai rolar do jeito tradicional, nem cheguei em casa ainda para poder falar desse jogo de hoje, mas só pelo que eu vi rapidamente, o Galo fez um primeiro tempo muito diferente do que vinha jogando, principalmente contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Não entendi a mudança de postura, o Galo tinha futebol e poderia sim ter seguido o mesmo padrão de jogo. Fez um primeiro tempo muito abaixo, saiu perdendo de novo e, para variar, o Galo no segundo tempo... Ação de quando o treinador vai ser demitido, sabe? Força a barra, força a narrativa. É a primeira derrota do Atlético no ano. Foi feia? Foi. Sabe, assim, deixou muito a desejar? Deixou. Mas, cara, se toda derrota a gente for estipular aqui que a cada data comemorativa no ano o treinador vai cair, acabou o futebol, Dimara. Pô, que chatice, cara. Na data comemorativa, eu concordo com você. Não chega na Copa do Mundo, Nossa. Não chega e tal. Mas, ô Colombo, a gente tem que ser muito franco com as pessoas. Isso vale para qualquer treinador. Não existe isso. Mesmo o Sampaoli, que foi um treinador que o torcedor pediu, né? Porque o torcedor que pediu o Sampaoli, e acho que a diretoria atendeu dentro daquilo que era, né, suposto. Agora, não dá para dizer se um treinador vai cair num dia, no outro, depende. É trabalho, gente. Se não der resultado, se o time não comprar o jogo desse treinador, se esse treinador não conseguir fazer uma melhora efetiva, principalmente nesses pontos que são, assim, para mim, eles são cruciais do Atlético, e não é de hoje, é óbvio que nenhum vai ficar. Não é o Sampaoli, não. É nenhum treinador vai ficar. Agora aqui, Dimara, olha o que diz o Marcos Santos. Boa noite. Até quando o Sampaoli vai cair na real que os melhores têm que jogar?
O Scarpa precisa ser titular nesse time. Palavras do Marcos Santos. Você gosta muito do Scarpa. Eu gosto. Pediu a entrada do Scarpa, né? E o Scarpa pra você também tem que jogar? Tem que ser titular desse time? Tem. Eu acho que o jogo é inteligente, sabe? Eu ainda confio, ainda falo muito. Eu gosto de jogo inteligente. Acho que ele tem uma leitura de jogo muito próxima, né? Dessa correção. Eu cheguei a falar nessa transmissão mesmo que o time está conversando pouco em campo. E acho que está conversando pouco. Quando você fica observando muito, eles falam muito pouco. E acho que isso dificulta muito o jogo. O Scarpa tem essa condição do olhar do jogo, né? Do entender do jogo. A gente viu o Everson várias vezes falando lá, gente, por favor, vai por ali, vai por aqui, vai por lá, sabe? E acho que o Scarpa tem essa condição de fazer isso. E por isso eu continuo dizendo que eu não entendo. Porque se é uma questão que o Scarpa não consegue defender, bota um monte de gente lá atrás e deixa o menino ficar lá com os atacantes lá, sabe? Não tem, não é lado de campo, não é central, não é nada, não tem distribuição de jogada. E assim você não vai para lugar nenhum. Eu concordo muito com a Dimara. E tem uma coisa, uma tese pessoal que eu defendo no futebol, Jaime, que não é minha tese, né? É a tese de todo mundo, assim. Não dá pra você brigar com o campo. Não dá pra você brigar com o que o campo tá gritando pra você. E o campo tá gritando que o Scarpa tem sido um jogador muito mais criativo,